O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, sua rádio de todos os dias, com as imagens da OTV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar, a partir de agora, Instagram, Facebook, tem o nosso canal do YouTube para você acompanhar também. E à tarde, a partir das 5 horas, a retransmissão pela TV aberta São Paulo, canal de TV por assinatura na sua operadora preferida, e também às 10 da noite, mais uma retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e outras 20 cidades da região. Nosso convite sempre, a partir de agora, fique com a gente pela próxima hora, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas plataformas, nas mídias sociais, interaja também fazendo perguntas aos nossos convidados. 973350038 é o WhatsApp, mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman e hoje é quinta-feira, o nosso espaço aqui super tradicional, você conhece, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático. Então vamos conhecer agora os nossos convidados de hoje, que vão analisar os temas propostos aqui na nossa pauta. Dr. Ricardo Prado, procurador de Justiça aposentado, professor de Direito Processual Penal e ex-presidente do Movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem, procurador Ricardo Prado? Bem-vindo aqui mais uma vez com a gente. Oi, Mauro. É um prazer muito grande poder estar aqui e poder compartilhar com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores e também com essa bancada seleta que hoje está presente. Prazer. Obrigado, procurador, pela presença. Eu apresento também a doutora Fernanda Fischer Casagrande, especialista em Direito Penal Financeiro e Compliance. Ela é sócia do escritório H. Naves. Tudo bem, doutora Fernanda? Bem-vinda mais uma vez conosco. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos da bancada, boa tarde a todos os espectadores. É um prazer, agradeço ao convite e espero contribuir aí pelos debates. Doutor Luiz Eduardo de Almeida, também na bancada do Gente do MPD que Fala hoje, advogado, professor do IBMEC, professor de Direito Empresarial da Universidade Presbiteriana Mackenzie e diretor executivo do Instituto Não Aceito Corrupção. Bem-vindo, doutor Luiz, mais uma vez. Tudo bem? Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado a todos. Uma satisfação poder estar nessa bancada novamente, dividindo esse momento com esses colegas, esse público tão seleto e esses colegas de bancada tão nobres. Muito obrigado. E no seleto time aqui, mais uma operadora do direito, doutora Marta Geller, advogada previdenciária, sócia do escritório Geller e Viduto. Tudo bem, doutora Marta? Bem-vinda conosco mais uma vez. Obrigada, Mauro, pelo convite. Obrigada, doutor Ricardo Prado, doutor Roberto Liviano, por proporcionar, né, ao público essa oportunidade da gente poder estar aqui debatendo os temas mais importantes da última semana. E aí, ao lado de pessoas tão especializadas, né, nesses temas que nós separamos aí para o nosso público. É um prazer estar aqui novamente. Pois é, e quantos temas relevantes na última semana. Vamos ao primeiro deles. Vamos falar sobre o que aconteceu nos Estados Unidos no final de semana passado, com a tentativa de assassinato de Donald Trump em comício na Pensilvânia, no sábado. Os Estados Unidos vivenciaram um novo episódio de violência num ambiente político altamente polarizado. E o episódio agrava ainda mais as tensões presentes na sociedade americana e evidencia que, à medida que o país se aproxima das eleições presidenciais de novembro, a necessidade de diálogo se torna cada vez mais urgente. Em entrevista ao site The Conversation, o cientista político Harry Perliger, ele é acadêmico da Universidade de Massachusetts, ele destacou que os Estados Unidos estiveram a 1 centímetro de uma possível guerra civil se Trump tivesse sido morto. Procurador Ricardo Prado, eu começo com o senhor a respeito desse tema, sua análise sobre tudo isso. Sei, Mauro, a gente não está nos Estados Unidos, né, para poder fazer essa avaliação com precisão, mas eu acho que há um pouco de exagero, né, na frase, entendeu? Né? Eu acho que você tem uma sociedade que está realmente dividida, né? Você tem temas importantes que estão separando as pessoas, né? É, mas o episódio é grave, é impactante, precisa ser ainda melhor elucidado, ainda há muitas perguntas sem respostas, entendeu? Né? Você tem interpretações muito favoráveis ao Trump, você tem versões de teoria da conspiração também circulando muito pela internet, né?
colocando em dúvida, inclusive, a própria ocorrência, né, de uma certa forma. Então, tem muita coisa ainda a vir à tona, né? Eu acho que ainda está um pouco cedo para fazer uma avaliação segura sobre o evento, entendeu? Né? A avaliação política é que o episódio cria uma vantagem para o ex-presidente Trump na corrida eleitoral. O que eu acho importante, na verdade, as pessoas se atentarem é essa divisão, na verdade, essa polarização que está correndo no mundo, né? Não é só nos Estados Unidos, é aqui no Brasil, é na Europa também, entre um sistema que prega, que defende a globalização, na verdade, que busca, na verdade, a inclusão das pessoas que foram desfavorecidas da sorte, tá? E um outro grupo de pessoas, na verdade, que estão se sentindo ameaçadas, que estão achando que estão perdendo seus empregos por causa dos imigrantes, etc., e que têm adotado uma postura mais conservadora de manutenção, vamos dizer assim, de direitos, entendeu? Né? E rechaçando, na verdade, os outros participantes, certo? Então, você tem uma postura mais nacionalista, vamos dizer assim, tá? Né? De defesa dos benefícios que o país construiu para os seus cidadãos, né? Com exclusão, na verdade, do estrangeiro, né? E você tem outros países, na verdade, que buscam, na verdade, fazer o acolhimento desse estrangeiro, porque reconhecem, inclusive, que boa parte desse crescimento vem exatamente desses estrangeiros. Você não tem nenhum país hoje no mundo que seja uma raça única. Todos eles, na verdade, são uma mescla muito grande de diversas nacionalidades, certo? Isso é muito evidente no Brasil, isso é muito evidente nos Estados Unidos, né? Isso também, na verdade, ocorreu na Europa há muitos anos atrás, entendeu? Continua acontecendo hoje em dia. Então, você tem esses dois movimentos, né? Que busca esse acolhimento das chamadas minorias, na verdade, não são minorias, porque são até o maior número, né? Tá? E esse outra reação, vamos dizer assim, de querer, não, esse pedaço aqui é meu, entendeu? Né? Eu cheguei primeiro, aqui é os meus direitos, entendeu? Ninguém entra, entendeu? Né? Vamos construir muralha na fronteira, entendeu? Para não deixar que os mexicanos invadam o país, entendeu? Para não deixar que outros latinos invadam o país, entendeu? Porque esse país é nosso. Então, essa divisão, na verdade, é que tem causado essa polarização, e essa polarização acaba muitas vezes resultando em atos de violência quando você radicaliza exageradamente, né? As pessoas precisam ter um pouco mais de colocar um pouco, retirar um pouco da emoção e colocar um pouquinho mais de razão nessa conversa para procurar analisar melhor os fatos de uma forma mais razoável, de forma que o mundo possa prosseguir na sua caminhada, no seu desenvolvimento, sem que isso se transforme em atos de violência. Doutora Fernanda Casagrande, o que o ataque a Donald Trump evidencia na sociedade americana, evidencia para o mundo e evidencia a respeito da polarização, né, que a gente vê globalmente? Eu acho que o ataque ao Donald Trump ali só reforçou o que a gente chama de blaming game, né? Que eles falam, os candidatos aí ao governo americano, eles falam muito mais do outro, né? Preocupam-se muito mais em culpar o outro pelos problemas do país do que falar de suas próprias pautas, né? Eu acho que essa retórica, esse atentado inflama essa retórica, inflama a polarização, mas eu acho que o impacto nas eleições a temperatura desse impacto, né, a extensão do impacto, a gente vai descobrir nos próximos dias, né, para ver como os candidatos eles vão falar sobre o atentado. Será que o Trump ele vai baixar um pouco a temperatura para sair com essa posição de vítima abalada, para de repente conquistar aí eleitores que ainda
né, os eleitores chamados independentes, que não estão nem de um lado nem de outro, ou será que ele vai aumentar essa retórica, inflamar a base dele e incentivar aí as teorias da conspiração que estão surgindo, esse discurso de perseguição, enfim, eu acho que é esse tom nos próximos dias que a gente vai ter, que vai ditar aí qual foi o impacto desse atentado nas eleições americanas. Que eu acho que os discursos, as pautas, né, o evento por si só não muda isso, né? E a base que apoia o Donald Trump e a base que apoia o Biden, o atentado em si, ele é visto, ele é percebido de forma diferente, né, pelos dois lados, sempre de uma forma de suportar o posicionamento. Agora, nesses independentes, nesses eleitores independentes, eu acho que o tom que vai ser dado tanto pelo Donald Trump quanto pelo Joe Biden em relação a esse acontecido é o que vai ditar aí quem vai conquistar esses eleitores que ainda não tem um lado. Mas, de toda forma, esse tipo de violência é algo muito triste. E a gente vê que essa polarização, que a gente está falando das eleições americanas, mas poderíamos estar falando das nossas, né? Então, essa polarização que dificulta o diálogo aí entre as duas partes e até a pacificação em torno de uma pauta em específico. A gente não consegue hoje colocar pautas e conseguir o apoio dos dois lados, né? Então, é muito perigoso, infelizmente, não vejo aí previsão, pelo menos não em breve, disso acabar, tanto lá quanto aqui. Doutora Marta, estamos cheios de perguntas de $1 milhão, né? A gente quer saber o que vai acontecer daqui para frente. Aliás, está valendo mais de $1 milhão cada pergunta dessa, né? É isso mesmo, Mauro. Na verdade, o que outros especialistas políticos americanos também comentaram é que, como está longe ainda da data da eleição, eles não acreditam que esse atentado, que foi um isolado, né, pelo que apuraram até agora, o rapaz estava sozinho, ele estava armado, é aquela coisa, né? Você arma a população, você tem esses riscos também, né? Esse tipo de polarização e essa aversão ao outro, né? Como bem lembrou aqui o doutor Ricardo Prado, ao estrangeiro, né? Eles não gostam de enfim, isso também agrava esse tipo de situação, né? Você arma as pessoas, você facilita a compra de armas e munições, e aí você não quer que aconteça uma coisa dessas, né? E o Trump, ele tem a questão também do terrorismo por trás, né? A princípio acharam, inclusive, que fosse algum um atentado terrorista, enfim, por conta de políticas que o Trump adotou na época em que ele foi presidente. Então, tudo isso tem consequências, né? As escolhas dos governantes durante a sua gestão, geram consequências também. Então, a gente não sabe se vai parar por aí, se essa eleição vai ser tranquila até a data que os americanos vão escolher em quem eles vão votar, e no momento ainda que o outro candidato também passa por uma situação de memória falha e causando aí problemas internos no próprio partido a que ele pertence, né? Então tá bem complicado lá nos Estados Unidos. Vamos ver se a gente aqui vai sofrer a mesma coisa nas próximas eleições, né? Mas é isso, é um espelho, né? É um espelho. Você vê que o que eles falam é isso. Eles acham que não vai acontecer como aconteceu aqui com Bolsonaro, esse fato, essa tentativa de homicídio, né? Do candidato à presidência. Mas vamos torcer para que não aconteça, né? Vamos torcer. Essas similaridades todas, não é, doutora Marta? A questão da invasão aqui, o 8 de janeiro, a invasão do Capitólio lá, o atentado aqui contra Bolsonaro, o atentado lá contra Trump, tudo isso, né? A preocupação, né, de que
outros fatos possam ocorrer, né? Porque as similaridades vão acontecendo, né? Sim. Doutor Luiz Eduardo, tudo muito grave, vamos colocar na gravidade também a seguinte situação. Dificilmente a gente vai saber a motivação desse crime, né? A gente sabe como tudo ocorreu, o modus operandi, quem foi que atirou, enfim, como tudo se deu ali no momento, e as investigações devem trazer informações ainda para complementar essa parte de como é que ocorreu isso, né? Agora, era importante saber as motivações, né? Mas não teremos certamente, acho que a definição disso. Concordo, Mauro. Eu acredito que esse fato, na verdade, ele vem inserido em um grande contexto. É um contexto, como o doutor Ricardo falou, a doutora Fernanda e a doutora Marta também, eles não são fatos isolados. Eles vêm em um movimento global que a gente pode verificar tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto ocorreu recentemente na França, não o uso de violência desse modo, que a gente poderia traçar como paralelo o uso de violência aqui no Brasil, a facada do Bolsonaro, do caso Bolsonaro, quanto o atentado agora contra o Biden. Mas essa escalada, essa polarização com o uso de força física e uma intenção real de ataque à democracia, essa é uma escalada e um movimento que a gente tem assistido em nível quase que global, realmente. Poucos países são exceções, e ao que tudo indica, é, nesse movimento existe essa divergência, como a doutora Marta até colocou. Alguns analistas indicam que Trump é muito cedo para dizer se Trump sai fortalecido com esse fato ou não, mas outros já se posicionam dizendo que ele sai muito fortalecido. E convenhamos, aquela foto dele tirada logo após o fato, com o punho para cima, com a bandeira dos Estados Unidos atrás, é algo bastante simbólico. E assim como ocorre em qualquer local do mundo, os simbolismos eles têm forte influência, especialmente em tempos de eleição. Mas eu gostaria de destacar também um ponto que nós já tocamos e tentar não fugir também da notícia. Quase todos os portais de notícias que veicularam essa informação, esse fato do ataque envolvendo Biden, nos comentários, é inacreditável a quantidade de referências, o volume de referências à facada do caso Bolsonaro e o paralelo. Então, eu acho que os reflexos desse atentado ocorrido nos Estados Unidos, eles não vão parar por lá. E a gente nem começou a medi-los exatamente no nosso canto aqui no Brasil. A gente vai precisar acompanhar com muita calma isso. Vamos seguir, gente. Próximo assunto no programa Gente que Fala de hoje, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, e tem a retransmissão às 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e à noite às 10 horas a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Próximo assunto. O deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, depois ontem, por quase 7 horas, à Polícia Federal sobre o caso da ABIN Paralela. Ele é investigado por espionagens durante o governo Bolsonaro. A gravação encontrada no celular de Ramagem pela Polícia Federal pode ser uma prova crucial sobre um plano para blindar o senador Flávio Bolsonaro no inquérito da rachadinha. O áudio revela uma reunião ocorrida em 2020 entre o então presidente Jair Bolsonaro, o então chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Alexandre Ramagem, o general Augusto Heleno e uma advogada do senador Flávio Bolsonaro. Segundo a Procuradoria-Geral da República, a ideia de Alexandre Ramagem seria instaurar um procedimento administrativo contra os auditores da Receita, com o objetivo de anular as investigações contra Flávio Bolsonaro e retirar alguns auditores fiscais dos seus próprios cargos. Procurador Ricardo Prado, esse episódio, mais uma vez, essa confusão, né, entre o público e o privado e essa tentativa da utilização da estrutura do Estado para a defesa de interesses pessoais, no caso, o presidente Bolsonaro, o então presidente à época, e do senador Flávio Bolsonaro.
Eu acho que o fato demonstra bem, Mauro, né, uma discussão que a gente tem aqui com a história da reforma administrativa, né? De você querer, na verdade, os políticos quererem o quê? Na verdade, privatizar o Estado, tirando os funcionários de caráter permanente, os funcionários concursados, para colocar gente que, na verdade, faça o que eles querem, certo? E o episódio demonstra exatamente a necessidade que você tem de separar, né, o setor político da administração do dia a dia, né? Quer dizer, você tem no Brasil um índice já altíssimo de funcionários para cargos nomeados, muito maior do que você tem nos países europeus ou mesmo nos Estados Unidos, né? Então, você precisa, na verdade, dar garantias para os funcionários, entendeu? Porque você vê que todo funcionário que, na verdade, acabou investigando desvio de dinheiro público acaba sendo punido, né? Quer dizer, a coisa vira contra ele, certo? Quer dizer, o Brasil realmente virou um certo parte da política virou de ponta cabeça, certo? Quer dizer, a pessoa que investiga o crime, que investiga os desvios de dinheiro é que acaba sendo punida, né? E você teve isso com os funcionários, né? Você teve isso com os auditores fiscais, você teve isso com alguns delegados de polícia, da própria Polícia Federal, que também estavam na investigação, por exemplo, naquele desvio de madeira, né, que tentaram fazer também no país, né, quantidades gigantescas de madeira de desmatamento, entendeu? E o delegado que investigou o episódio, na verdade, que acabou sendo expulso da polícia, certo? Quer dizer, isso é um tremendo de um absurdo, certo? E você vê para quê? Para proteger político, né, filhinho de papai, coisa desse tipo, né? Quer dizer, isso, você usar o Estado para isso é um absurdo, né? Quer dizer, a população tem que ter isso muito consciente, muito claro, né? Quando faz as suas escolhas, né? Sobre esse sistema que você tem de apadrinhamento, entendeu? De um político proteger o outro e etc., para você ver as consequências que isso tem para o setor público, né? Porque no fim quem paga a conta é a população, certo? Quer dizer, esse dinheiro todo que vai sendo desviado, entendeu? Através de rachadinhas, quem é que vai pagar a conta? É a população, certo? Em última instância é isso, né? Então as pessoas precisam realmente começar a enxergar esses episódios e ter uma avaliação boa, né, do que realmente acontece. É preciso saber o que realmente ocorre, né, atrás das câmeras, né, irmão? É isso aí. Doutora Fernanda, que ferramentas a sociedade brasileira tem para reagir a esse estado de coisas, tentativas, né, do uso da estrutura do Estado para o interesse, para defender interesses pessoais, em alguns casos tentativas, em alguns casos, né, o uso consolidado mesmo do Estado para essa situação. Ferramentas além do voto, evidentemente. Era o que eu ia falar, o voto. Mas, além do voto, eu acho que e eu acho que está havendo aí uma conscientização, por mais que a polarização ela seja da maneira como está posta, ela seja nociva, traz ali para as pessoas uma necessidade de entendimento maior da política, né, de buscar mais informações. E a questão é esse controle, né, da sociedade em relação a como os órgãos estaduais, né, de que maneira eles estão sendo usados em benefício da sociedade ou contra ela, né, ou em benefícios próprios. O que a gente pode falar, além do voto, é estar atenta, né, a sociedade fique atenta a esse tipo de questão, lembre ali na hora de votar e que também cobre, né, os seus candidatos, as pessoas que elegeram, porque a gente só vai sair de uma situação dessas com o fortalecimento das nossas instituições de controle, né, dos órgãos de controle. Então, a gente precisa que a sociedade acorde para isso também, né, e não só seja ferrenha ali na defesa de seus candidatos e de seus políticos eleitos, mas que seja ferrenha também
ao cobrar essas pessoas quando chegam ao poder para fortalecer justamente essas instituições de controle, fortalecer a atuação da Polícia Federal, né, fortalecer a atuação de agências regulatórias. Então, o nosso papel é realmente cobrar, né? Não apenas defender aquelas pessoas que entendemos que vão levar os interesses da sociedade, mas também cobrar a sua atuação em relação ao fortalecimento dessas instituições. Doutor Luiz Eduardo, pois é, entre essas ferramentas, né, as próprias instituições, né, e o funcionamento das instituições, né, Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal nas suas investigações, enfim. Concordo, Mauro. A democracia é tão forte quanto suas instituições são. Então, a cada momento que a democracia sofre um ataque, e quando você tem uma tentativa de aparelhamento de Estado, seja por um partido X, um partido Y, qualquer um deles, e a gente viu isso na história recente do Brasil, tanto de um lado quanto do outro, e um atacando o outro, inclusive. Essas são as partes interessantes. Agora, nesse ponto em especial, há muita semelhança entre eles. Agora, alguns fatos chamam a atenção. Essa notícia, em especial, de uma tentativa de blindagem ou de, enfim, entre aspas, livrar a cara, tá? Ou aliviar as acusações contra um dos filhos do presidente, do então presidente Bolsonaro, não é grande novidade, né? A gente teve vários escândalos durante o próprio governo Bolsonaro, de 19 a 23, que envolveram a troca das diretorias da Polícia Federal. A gente teve 4 diretores da Polícia Federal durante o governo Bolsonaro. Isso foi inédito, desde os anos 2000. Isso não tinha acontecido, passando por Fernando Henrique, Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma alguma coisa, quase 2. Nesse ponto, mesmo durante o pico das operações da Lava Jato, mensalão, tá? Não teve troca do comando da Polícia Federal. E muitos integrantes do próprio Partido dos Trabalhadores foram envolvidos, investigados durante aquele período. Eu não estou fazendo uma defesa do partido, e nem do momento, e nem uma defesa das pessoas envolvidas, mas é um fato que a gente precisa constatar. Durante aquele momento, as operações transitaram, tramitaram, e não houve troca nesse ponto. Aqui, nesse segundo momento, falando de 19 a 23, governo Bolsonaro em especial, a gente teve 4 trocas. Teve aquele incidente, inclusive, da troca do próprio ministro da Justiça, Sérgio Moro, tá? Que, independentemente se é uma personalidade controversa ou não, a motivação, ao menos por ele declarada, foi de uma ingerência no comando direto da Polícia Federal e nas investigações. Foi isso que ele afirmou à época, envolvendo inclusive filhos e amigos do então presidente da República. Apesar da notícia ser nova, o fato é antigo. Então, nesse ponto, esse aparelhamento enfraquece não só a democracia, a credibilidade e a própria noção de combate à corrupção, que é essencial também para qualquer momento democrático. Quanto mais fortes as instituições, quanto mais ativo o combate à corrupção, mais democracia nós temos. E a cada momento que tem aparelhamento do Estado, busca e utilização de instituições de Estado para fins e benefícios particulares, de qualquer um que seja, esquerda, direita, centro, qualquer um, tá? Nós temos um esfacelamento tanto da democracia quanto do combate à corrupção. A doutora Marta Geller, na linha de raciocínio aqui do doutor Luiz Eduardo, a gente pode até se lembrar naquela famigerada reunião do passar a boiada, enfim, o presidente Bolsonaro falou que faria qualquer coisa para defender a sua família, para defender os seus filhos, né? A gente tem que lembrar disso. E por que tocar nesse ponto? Porque muita gente está dizendo, não, mas esse foi só um áudio que trata de uma tentativa, nada se consolidou, mas se você vai ligando os episódios, né? Você chega nas intenções, né? É isso mesmo. E você lembra também das tentativas do governo junto com o legislativo de tirar poder, inclusive, do Ministério Público, né, durante a elaboração de textos legais e tudo mais.
Então, assim, quando o governo é corrupto e ele quer ser ditatorial, impor as suas vontades e ser apropriado do dinheiro público, você não adianta, não há, né? Você fica, se as instituições não se fortalecem, como aconteceu no Brasil, você acaba pondo em risco o próprio regime democrático de direito, né? Esse é o risco que se tem quando a gente escolhe pessoas como essas, né, para governarem. E na corrupção é isso que vai ter, sempre aquele que está usando o dinheiro público de forma imprópria, né, se apropriando do dinheiro que não é dele, para favorecer amigos e familiares, enfim. Ele vai querer ficar livre, né? E vai querer fazer isso mesmo, gerenciar o que ele não pode gerenciar, né? Porque na democracia é isso, você está lá na Constituição, está escrito que você tem os regimes separados, as instituições separadas e independentes entre si, legislativo, executivo e judiciário. Então, é por isso que nós temos uma democracia fortalecida. Mas a longo prazo, Mauro, eu não tenho muita esperança não com relação aos próximos candidatos, porque não se tem escola de política. A educação, a gente tem que investir na educação, para que essas pessoas que tenham realmente projetos para o Brasil, queiram estudar política, queiram ajudar mesmo a construir uma sociedade justa, livre e solidária, que realmente a gente invista nisso, né? Educação para a gente ter e mudar esse país. Vamos ver, eu espero que isso aconteça, mas eu não vejo investimento nisso, não. Infelizmente, agora a gente está vendo, né, que o governo federal está investindo, está fornecendo bolsa para que as pessoas fiquem na escola, um prêmio no final do ano, a cada ano concluído vão ganhar também um valor em dinheiro, e não é para fazer uma poupança como eles falam na propaganda do governo, e sim para ela poder não estar fora da escola, né? Ela vai comer, ela tem dinheiro para comer, para pegar condução, é básico, é isso. E é bem básico mesmo, vamos dizer assim. E eles já faturam dizendo que a pessoa vai fazer uma poupança, então quando ela se formar, mas não é, né? Ela está lá, porque senão ela vai ter que ajudar a família, vai ter que pôr dinheiro na mesa, vai ter que trabalhar em vez de estudar. Então é isso, eu acho que o investimento vem dali. Tem que investir em educação para a gente poder mudar esse país e acabar com esse tipo de político que se candidata e a gente tem que escolher entre o menos ruim, né? O programa Gente que Fala prossegue, edição de quinta-feira, sempre por aqui, ao Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático. Próximo tema. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, suspendeu todas as reuniões da Secretaria de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos, SESEX Consenso, criada em 2020. A decisão ocorreu após a criação da Resolve. É uma nova Câmara de Negociação e Mediação entre órgãos federais e empresas do setor privado, criada pelo governo federal e com a estrutura centralizada na Advocacia Geral da União. A suspensão das reuniões permanecerá até que o TCU analise o impacto do decreto presidencial que instituiu a Resolve. Doutora Fernanda, na prática a gente está falando desta criação da Resolve como substituta, né, da SESEX Consenso. Esse é o caminho? Criou aí um imbróglio com essa decisão, com essa determinação, né, do governo que cria a Resolve? Eu acho que é uma iniciativa válida, mas acaba esvaziando um pouco a atuação da secretaria criada pelo TCU, né? Inclusive na gestão do Dantas. Então, acredito que agora o que tem que haver ali das partes é um esforço de conversa mesmo, de colaboração, até para não prejudicar os procedimentos, né, já em tramitação no âmbito da SESEX. Então, acho que a gente tem que... E essa é uma questão do Brasil, né? A gente tem aqui um sistema jurídico também muito complexo e uma multiplicidade de órgãos legitimados para propor soluções
jurídicas, negociais, num contexto normativo. A gente viu isso muito na questão dos acordos de leniência, né? Todo mundo pode propor um acordo de leniência e os órgãos não se conversam, e, na verdade, quem acaba sendo prejudicado é quem se propôs, né? Quem se dispôs a entrar num consenso aí, num procedimento administrativo ou em alguma outra questão envolvendo ali o interesse do Estado, né, da sociedade. Então, o que eu acho que acho que as duas iniciativas são boas iniciativas, acho que a CSEX ela estava funcionando de forma bem efetiva, mas acho que a Resolve ela vem aí como uma proposta até mais ampla e voltada ali mais, né, na mediação do Poder Executivo. Ela não pode, de forma alguma, descambar aí para questões políticas, mas acho que, se bem conduzida, ela é uma ótima iniciativa, mas tem de haver, sim, um esforço ali das duas entidades, né, das duas propostas, nessa conversa para tentar ali consentir em relação a interesses, procedimentos, até para não prejudicar quem já está ali com a sua questão sob o âmbito da CSEX. A gente tem que Mas as conseguir duas fazer esse coisas. diálogo, né? Sim, mas as duas coisas não poderiam conviver, né? Não poderia ter a CSEX no âmbito do TCU e o programa Resolve no âmbito da AGU. É uma coisa ou outra. Qual seria mais eficiente? A gente não tem também como saber ainda, uma vez que a Resolve ainda não trabalhou, né? Exato, exato. Não tem como a gente saber. Por isso, né, eu acho que o ideal seria uma solução que a gente pega a experiência ali da CSEX, traz o que é positivo e aprimora aí, né, complementa com os termos do programa Resolve. Não tem como conviver. Acho que um projeto esvazia o outro, e aí o que vai acontecer é piorar esse problema de multiplicidade de legitimados, né? Para quem que eu proponho a minha proposta de consenso, né, de negociação? Para a AGU, para o TCU? Se eu conseguir firmar o acordo na AGU, isso vai ter reflexo no TCU? Eu vou eu vou continuar sob a mira de repente, responder a um procedimento administrativo em uma outra entidade? Acho que a gente não pode dar essa insegurança para quem se propõe a fazer o acordo, sob pena de esvaziar os dois instrumentos, né? Se a gente tem dois instrumentos que não se complementam, a gente acaba tirando a força dos dois. Então, acho que tem que haver essa conversa entre as entidades, é o único jeito, porque eu entendo que, sim, um projeto esvazia o outro. Um projeto esvazia o outro, doutor Luiz Eduardo, e também o risco aí de se criar uma animosidade, né, entre o governo federal e o TCU, no caso aí com o seu presidente, o ministro Bruno Dantas, né? Com certeza, Mauro. E além disso, a gente tem, enfim, uma série de fatos que foram, enfim, relatados na reportagem da revista Piauí e que geraram uma série de posicionamentos, inclusive um posicionamento muito firme do INAC sobre isso, em uma nota pública, onde o INAC se posicionou por meio da sua diretoria executiva e do seu conselho superior, repudiando os atos do Tribunal de Contas, especialmente de acordos que foram feitos, transformando o Tribunal de Contas numa espécie de balcão de negócios, né? A função do o Tribunal de Contas, ele existe exatamente para você garantir o equilíbrio entre os poderes. É uma função de fiscalização. Não faz sentido que exista um balcão de negociação, uma tentativa de resolução de acordos dentro do próprio Tribunal de Contas. Então, respeito todos os posicionamentos contrários, evidentemente, e são muito válidos, mas o Tribunal de Contas não deveria ter negociação dentro do Tribunal de Contas. Esse era o primeiro grande passo, né? O segundo ponto é algo que me chama um pouco a atenção também na estrutura do Resolve, né? Afinal de contas, a AGU, que vai encabeçar o Resolve, é a Advocacia Geral da União. Ela não é um ente que vai cuidar do interesse público. A pergunta que fica dentro do Resolve é quem vai fiscalizar o interesse público. Nesse caso,
Afinal de contas, segundo a matéria jornalística que foi disponibilizada, vários acordos foram firmados, inclusive em detrimento do interesse público. Teve um dos acordos que foi firmado aonde a União teria aberto mão de 17 bilhões de reais como operadora de telefonia, segundo a notícia. É algo muito expressivo. É algo muito expressivo. E, desse modo, seja dentro da CSEX, seja dentro do Resolve, a grande questão é como se fiscalizar o interesse público, já que o MPF não vai estar dentro da Resolve, pelo menos na atual estrutura, ele não participa, e nenhuma das outras entidades também. Essa é uma preocupação. Muito bem, vamos seguir aqui. Programa Gente que Fala, edição de quinta-feira. É o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Você acompanha a gente pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube. Às 5 horas da tarde tem a retransmissão pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura, a sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Olha, gente, a Caixa Econômica Federal não precisará pagar um valor de R$ 11.420,27 a um apostador de Florianópolis para uma cota de um bolão da Mega da Virada de 2022. A Justiça de Santa Catarina decidiu que o prêmio estava prescrito. O bilhete foi furtado no dia anterior ao sorteio e o apostador registrou um boletim de ocorrência e entrou com uma ação na Justiça Federal 86 dias após o sorteio. A citação do banco foi confirmada 97 dias depois. E o apostador obteve uma sentença favorável, só que a Caixa recorreu e a Justiça reconheceu a prescrição com base em norma, alegando que a citação do banco foi confirmada após o prazo legal de 90 dias. Doutora Marta Geller, primeira coisa, o azar, né, do apostador de ter o bilhete furtado, pelo menos foi o que ele alegou. Agora, está tudo correto, né? Ele tem 90 dias de prazo para requerer o recebimento do prêmio. E ele foi com um boletim de ocorrência e com uma ação 86 dias depois, quase já ali no final do prazo, né? Na verdade, Mauro, a prescrição, ela é um instituto que protege, dá segurança jurídica, né, às partes. E no caso da loteria, é muito pequena, né? São só 90 dias. Existe projeto de lei tramitando para tentar aumentar esse prazo, mas eu tenho notícia de 2008, o projeto de lei nesse sentido, aumentar para 2 anos a prescrição, mas não foi para frente e ela permanece em 90 dias, é o que prevê a lei, e tem alguns fatos que interrompem esse prazo de prescrição, como a citação, por exemplo, né? E no caso ali, os 90 dias se passaram antes de que isso acontecesse, e aí então o juiz reconheceu a prescrição e aí fulminou a possibilidade dele conseguir receber o prêmio, ainda que localizasse o bilhete, né, que aparecesse o bilhete. E, infelizmente, esse teve um azar, literalmente teve um azar. Ainda com relação à prescrição, eu queria trazer de volta o tema do desenrola pelo seguinte: existe tramitando na Justiça, no STJ, uma questão de repercussão geral, quer dizer, todos os processos que tramitam na Justiça e que tenham como tema a questão de cobrança de dívida prescrita, porque o que acontece? Essas empresas que são credoras, muitas pessoas se endividaram com cartões de crédito, por exemplo, juros altíssimos, né? A gente tem essas notícias, os dados são alarmantes. Então, o que essas empresas fazem? Elas vendem a carteira para outras empresas que cobram essa dívida das pessoas que são as devedoras. Só que, às vezes, essas dívidas já estão prescritas, exatamente que é o tema da prescrição aqui com o nosso azarado da loteria. Apostador. Então, a mesma coisa, se passou dívida de cartão de crédito, por exemplo, 5 anos, elas prescrevem, fulminam o direito do credor cobrar do devedor. Então, essa decisão do STJ, que vai ser julgada ainda nesse ano, ela diz exatamente isso, ela vai dizer, pode ou não pode cobrar a dívida prescrita, porque é um incômodo, inclusive, eles ficam ligando, eles são insistentes, eles querem cobrar aquilo que já não tem mais direito de ser cobrado, né?
Então, muitas vezes, essas dívidas, essas cobranças, inclusive, as pessoas que são chamadas para pagar essa dívida, elas têm que se ater a isso também, verificar a data em que elas contraíram essa dívida e a data, o tempo que já passou, se elas têm que realmente pagar essa dívida ou não. E aí isso também vai ajudar essa questão da judicialização, né? Porque as pessoas também estão entrando com ação para dizer do superendividamento, com base na lei do superendividamento. E é interessante a gente divulgar um site que é a GovBR, todo mundo que para entrar nesse regularize do governo federal, inclusive o que acontece? A reforma trabalhista transformou as pessoas em empresárias, né? Elas montam uma MEI e são donas do próprio nariz, do próprio emprego, mas não é verdade, elas continuam na mesma situação, trabalhando com horário, subordinação, etc., para um determinado empregador, dando nota fiscal e tem que pagar o quê? Aquela contribuição única do Simples. Só que elas não estão pagando, né, Mauro? A gente tem notícia aí de que mais de 30% das pessoas estão devendo para o governo federal contribuições, inclusive na minha área previdenciária tem uma repercussão enorme, porque se elas deixam de pagar isso, quando elas completarem os requisitos para um benefício programável, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, uma aposentadoria por idade, elas não vão ter direito porque não pagaram, né? Então, olha só, gov.br/educacão, né? Porque não tem cedilha nem o tio, Educacão Financeira. Lá existem, assim, vários cursos, várias informações importantes para as pessoas que estão endividadas, né? Importante que a gente diga que é possível parcelar a dívida da MEI. Então, procure o governo federal, parcele a sua dívida, porque isso vai ter impacto na sua vida lá na frente. Você não vai conseguir se aposentar. Ainda sobre o nosso tema anterior, do não pagamento do bilhete da Mega da Virada para aquele apostador de Florianópolis, só um entendimento, doutora Marta. Quando a pessoa compra um bolão, e esse bolão é premiado, a Caixa Econômica Federal paga a lotérica, foi ela quem fez a aposta, e a lotérica paga os apostadores que compraram aquele bolão, ou a Caixa Econômica Federal paga para cada um daqueles que compraram o bolão mediante a apresentação daquele comprovante que, no caso, se perdeu, foi furtado no caso do portador, do portador lá, do apostador de Florianópolis. Sim, o apostador comparece a qualquer agência da Caixa Econômica Federal para receber o prêmio. E Mesmo a sendo bolão. lotérica que foi sorteada tem também, ela recebe também um valor em função dela ter vendido o bilhete premiado. Cada um recebe a sua cota. Isso, Então foi o que aconteceu. Ele perdeu o bilhete dele e não teve a possibilidade de receber, passou o prazo. exatamente. É. Muito bem, esclarecido. Vamos ao próximo e último assunto do Gente do MPD que fala de hoje, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático. Especialistas criticam a competência do Supremo Tribunal Federal para analisar o caso da hostilização ao ministro Alexandre de Moraes, que aconteceu na Itália em julho de 2023, porque os acusados não possuem foro privilegiado. Segundo advogados ouvidos pelo site Poder 360, o STF deveria julgar as pessoas acusadas e não as vítimas. O entendimento que o Supremo pode adotar é que o suposto crime contra um ministro do STF afeta a instituição, justificando o julgamento pelo próprio tribunal. Para o constitucionalista André Marcília, se o Supremo analisar e julgar o caso, abrirá um precedente perigoso. Seu entendimento, doutor Ricardo Prado, sobre essa controvérsia em relação à competência do Supremo para julgar ou não, né, esse caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, a hostilização da família dele? A gente tem um princípio em termos de processo, de que, na verdade, o juiz decide sobre a sua própria competência. Então, dentro do Poder Judiciário, essa normalmente é a interpretação dominante, né? Ela pode ser revista pelas cortes superiores, mas, em princípio, é o juiz que decide quais processos ele é competente para julgar e quais não. No caso do Supremo, você não tem a quem recorrer, certo? Então, se o Supremo se definir como competente para julgar o caso, não há para quem recorrer, entendeu? Né? A competência está firmada e o jogo segue, né? Normalmente, a
a competência realmente, no caso de prerrogativa de função, ela é feita pela pessoa do acusado, não pela pessoa da vítima, né? Então, como os acusados não são parlamentares, não são membros da política, não têm foro privilegiado, teoricamente o caso deveria ser julgado por um juiz de primeiro grau, né? Por um juiz de primeira instância. Quem, na verdade, tem o corpo prerrogativo de competência, na verdade, é o ministro que foi vítima das ofensas, né? Mas você tem, na verdade, outras regras de competência, por exemplo, pela natureza da causa. Tá? Então, por exemplo, conforme o tipo de ação, ela é julgada diretamente por um tribunal e não pelo juiz de primeiro grau. Certo? Quer dizer, isso não é incomum no sistema judiciário. De forma que eu não vejo muita... Quer dizer, você tem uma discussão jurídica interessante, mas você não tem recurso para ir além disso, entendeu? Né? Se o Supremo decidir que é ele que julga, será julgado por ele e ponto. O que me parece que seria básico é que o ministro envolvido não tome participação nesse julgamento, né? Eu acho que isso era o mínimo que o Supremo tinha que preservar, entendeu? Né? Quer dizer, o que a gente tem visto, né, de uma forma assim muito grave, ministros envolvidos no caso, com interesse no caso, julgando processos nos quais ele é indiretamente beneficiado ou não. Certo? Então, isso é que me parece realmente que é muito grave, entendeu? E os tribunais superiores têm dado aí um péssimo exemplo, né? Nós temos problemas seríssimos, entendeu? Né? Com escritório da advocacia de filho de ministros, no caso do STJ, de parentes de ministros, no caso do Supremo, entendeu? Né? Então, isso realmente me parece um péssimo exemplo, entendeu? De coisas muito, muito sérias, né? E agora, nesse caso da violência, dos atos, né, de hostilidade contra o ministro e contra o filho do ministro, me parece que o fato do caso ser julgado pelo STF não está em desacordo com a legislação, né? Entendeu? Né? Eu acho que a decisão é bastante sustentável, né? Apenas com essa ressalva de que o ministro não poderia participar do julgamento. Agora, quando um ministro participa de um julgamento no qual ali ele tem um interesse direto e ele não se declara impedido disso, enfim, ele vai adiante, né? Aquela instância pode ser provocada, né? A sociedade pode provocar aquela instância com algum tipo de ação, alguma coisa nesse sentido, para criar um impedimento, não? É aí que está, Mauro. Quer dizer, você tem recursos quando você normalmente está falando de juiz de primeiro grau, quando você está falando até dos tribunais estaduais, eventualmente, você ainda tem recurso para os tribunais superiores que estão em Brasília, né? O STJ e o Supremo. Agora, quando a questão, o erro, a falha vem deles, entendeu? Aí realmente a situação do contribuinte, do cidadão, entendeu? Da pessoa é muito ruim, né? Quer dizer, nós estamos falhando muito nesses mecanismos de controle com relação aos tribunais superiores, entendeu? Né? Precisa ser aprimorado, a questão precisa ser discutida, você precisa, na verdade, que a sociedade cobre uma solução disso, entendeu, né? Quer dizer, para que essas coisas não continuem a acontecer, entendeu, né? Quer dizer, isso é péssimo para a credibilidade do próprio sistema de justiça, entendeu? Isso precisa ser corrigido e precisa ser corrigido com urgência. Perguntas à nossa audiência, brevidade a todos, eu vou pedir aqui nas respostas para a gente conseguir chegar no final, são 4, uma para cada um. Eu começo aqui com a doutora Fernanda. Jaime com a gente, pelo WhatsApp. Valeu, Jaime, aqui sempre participando, mandando perguntas. Doutora Fernanda, é essencial que uma empresa crie um código de ética e quais são os requisitos para se tornar um compliance? A pergunta aqui do Jaime. Agradeço a pergunta, Jaime. Sim, as empresas elas têm que. Hoje nós temos, pela lei anticorrupção, já tínhamos, né, outras legislações e
em relação à ética de mercado mesmo, a gente já tinha diretrizes nesse sentido, mas agora, né, a legislação anticorrupção de 2013, que a gente tem visto uma aplicação cada vez mais consistente da lei, ela traz a responsabilidade objetiva pelos atos dos colaboradores das empresas. Então, a responsabilização objetiva da empresa, né, da pessoa jurídica, pelos atos de seus colaboradores. Então, é muito importante que a empresa, ela formalize a conduta esperada dos seus colaboradores e, mais do que isso, né, as condutas não toleradas ou as condutas que não devem ser adotadas pelos seus colaboradores quando atuando em seu nome ou benefício. Então, é extremamente importante que o Código de Conduta exista, e não apenas isso, né? Que ele seja claro, que ele seja disseminado, que os colaboradores sejam treinados em relação às suas diretrizes. Em relação, como temos de ser breves, em relação ao papel do Compliance Officer ou aos desafios do Compliance Officer na prática, eu autorizo aí que o Mauro passe o meu contato para o telespectador e eu terei o maior prazer de marcar uma conversa, porque é algo de alguns bons minutos, se não algumas horas. Obrigada. Um programa inteiro de conversa. A gente vai te colocar em contato, Jaime, com a doutora Fernanda para você tirar suas dúvidas em relação ao compliance. Doutor Ricardo Prado, o Otávio está no Facebook e também isso aqui dá um programa inteiro. Se a PL das fake news for aprovada pelo Congresso, a sua vigência poderá interferir na liberdade de expressão? Acho que não. Eu acho que a liberdade de expressão, ela já é um princípio constitucional, entendeu? Bastante enraizado, né? E você precisa, na verdade, que haja alguma regulamentação da questão das mídias, das redes sociais, etc., entendeu? Né? Eu acho que sempre há necessidade de você ter alguma restrição para que o sistema funcione corretamente, entendeu? Né? Quer dizer, nós não temos liberdade ampla numa sociedade de direito, né? Você nunca terá uma sociedade total de fazer qualquer coisa que você queira, né? Por exemplo, você não pode matar um presidente da República, certo? Você não pode matar nenhuma outra pessoa, certo? Quer dizer, você tem restrição à tua liberdade, tá? Então, há necessidade de alguma restrição à liberdade de fala. Para quê? Para que as falas realmente consigam ser eficientes e consigam resolver problemas, certo? Senão nós ficamos só criando problema, entendeu? Né? Eu acho que é uma questão importante, mas eu acho que a regulamentação precisa ser feita assim. Doutora Marta Geller, Vanessa Pereira no Instagram pergunta: a CLT está preparada para os novos tempos trabalhistas? Não, claro que não. A gente não critica a reforma que teve, só que a gente critica a forma como a gente está lidando com a reforma, né? Então, a gente precisa ter legislação capaz de dar proteção realmente para aquelas pessoas que continuam trabalhando ainda como se estivessem no regime CLT, sem estar no regime CLT. Acho que muitas reformas trabalhistas ainda devem ser feitas, e sempre a gente tem que priorizar também a questão da previdência, porque ser previdente é isso, é cuidar do futuro, é pensar que a gente vai ficar velho, que a população está envelhecendo e que todos que trabalham têm direito depois, trabalham e contribuem para a previdência social, têm direito à contraprestação, que é receber um benefício. Então, a gente tem que estar atento a essas mudanças, né? É isso. E a pergunta aqui do Hugo, está no Facebook, doutor Luiz Eduardo: qual é a diferença entre o IBMEC e o INSPER? É a pergunta dele. Eles tiveram uma origem conjunta, na verdade, né? Na origem, eles eram a mesma instituição. E aí, com o passar do tempo, o INSPER se tornou uma instituição própria e o IBMEC se tornou outra. E hoje eles têm vidas autônomas, mas o foco de atuação é bem próximo. Muito bem. Ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. O Gente que Fala de quinta-feira é sempre o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático. O agradecimento aos nossos
Convidados, participantes de hoje, doutor Ricardo Prado, procurador de Justiça aposentado, professor de Direito Processual Penal, ex-presidente do MPD, Movimento do Ministério Público Democrático, doutora Fernanda Fischer Casagrande, advogada, especialista em Direito Penal, Financeiro e Compliance, sócia do escritório H. Naves, Dr. Luiz Eduardo de Almeida, advogado e professor do IBMEC, diretor executivo do Instituto Não Aceito Corrupção, professor de Direito Empresarial do Mackenzie, Universidade Mackenzie, e a doutora Marta Geller, advogada previdenciária, sócia do escritório Geller e Viduto. Um abraço para todo mundo, mais uma vez obrigado em nome de toda a nossa equipe. Programa Gente que Fala no ar há 23 anos, sempre realização da ABCom. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Luiz Ferro, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você do outro lado, ouvinte, espectador, internauta, a razão sempre da nossa presença por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, às 5 da tarde. Não se esqueça, hein? Retransmissão pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite, retransmissão também pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades da região.